Em relação àquilo que são algumas medidas que estão em cima da mesa, e essa que deu o exemplo do corte dos subsídios de Natal e do subsídio de férias também, há um princípio legislativo que dá conta da transitoriedade dessa medida. A grande questão é sabermos se o transitório não passa a definitivo. Para já, e estudando aqui um bocadinho já a posição dos nossos tribunais, do Tribunal Constitucional, em relação à redução do vencimento da função pública, que já ocorreu no ano passado, o que se tem entendido é que, sendo a medida transitória para fazer face a uma situação excepcional, que esperemos todos que seja transitória, e terá de ser, não é? Que é possível adotar estas medidas. E, de facto, o Orçamento de Estado fala sempre em uma medida transitória, uma medida excepcional. Agora, 2 anos é transitório? E se daqui a 2 anos voltarmos a... E vamos ver se são 2 anos, não é? Isso é a grande Exatamente. questão. Se fosse só 2 anos era muito bom. Exatamente. Tem que ser transitório. Já agora gostava de acrescentar aqui um aspecto relativamente à questão que é referida. Relativamente às diferenças que existem entre as remunerações pagas no Estado e no setor privado. E que o argumento que tem sido utilizado, e bem, é que o salário médio na administração pública é superior ao privado. Bem, isto é objetivamente verdade, mas peca de um defeito que é comum a todos os cálculos das médias. É que é uma média. E sendo uma média, deixa... Há quem coma o frango todo e há quem não coma é verdade. E os trabalhos que têm sido feitos, ainda durante o governo anterior, um trabalho a nível do prazo que foi feito, constatou-se que os quadros médios e superiores na administração pública ganham, em média, 50% menos do que ganham no privado. E os quadros técnicos ganham cerca de 40% menos do que no privado. O que isto quer dizer é que depois há uma minoria de pessoas profissionalmente pouco qualificadas que trabalham na administração pública e que ganham mais do que o seu equivalente no privado. Ou seja, eu peço desculpa de interromper, mas basicamente o que está a dizer é que é de metade para baixo, ou nas onde se ganha mais baixas, onde em termos proporcionais se ganha mais do que no privado. Onde se ganha mais do que no privado. Isso é consequência privado. inevitável da lógica da mediania que predomina no país. Ora, isto... Ou seja, quem está a um nível superior devia ganhar mais porque o privado paga mais, quem está a um nível inferior ganha mais, deveria ganhar menos porque o privado paga menos. É isso. Se quisermos pôr as situações, fazer uma igualização entre o setor público e o setor privado, teríamos que proceder dessa maneira, pensando em termos estritamente numéricos, naturalmente, não é? Franklin Alves, ainda relativamente, e esta questão também é importante, para a qual eu gostava de ter o seu comentário, que tem a ver com o ajuste entre os dois setores, se assim podemos dizer, que existem em Portugal. Mas ainda pegando na questão das previsões macroeconómicas para o próximo ano, uma queda de 2,8% do PIB parece-te realista, poderemos ir um pouco mais além em virtude dos efeitos destas medidas de austeridade? Eu não tenho instrumentos para avaliar dessa queda. De qualquer modo, há uma opinião quase, não digo unânime, mas muito tendencialmente no sentido de considerar que é provável que a situação seja pior, não só porque há este efeito provavelmente mais induzido de toda esta austeridade fiscal, não é? E da redução salarial em várias dimensões, como também o ambiente internacional é crescentemente indiciador de que haverá um arrefecimento do crescimento, nomeadamente da zona euro, a começar pela Alemanha e alastrando outros países. Portanto, é bem provável que isso venha a acontecer. Agora, eu acho que aqui a questão mais estrutural é exatamente este problema de saber se estamos perante situações transitórias e medidas de exceção que se tomam 1 ou 2 anos e depois a gente vai ter aqui um alívio, ou se pelo contrário temos um problema estrutural bem mais grave. E o que é que consegue vislumbrar para os próximos anos? Eu acho que temos um problema estrutural grave. Por exemplo, há aqui um número só pequeno que é a dimensão da redução dos custos com o pessoal na função pública, resultante basicamente destes cortes dos subsídios, é inferior àquilo que se obtém do aumento do IVA. Ora bem, o aumento do IVA não acontece 2 vezes. Não é? Quer dizer,
Em Portugal acontece quase todos os anos. Tenho a certeza. Desde que existe isso. Já ontem ouvi alguém defender uma taxa de IVA de 40% para produtos de luxo, mas pronto. A questão é que tirarmos os ovos da galinha, a galinha um dia pode acabar por morrer. Pronto. Agora, Porque não admitindo 50? Porque é o 50 ou 100. se calhar estou a ser ingênuo, mas admitindo que estamos num nível de resistência, porque eu acho que é óbvio que a estes níveis vamos assistir, de facto, a uma crescente fuga à tributação. Há vários indícios disso. Vê-se no tabaco, já se compra aí tabaco nas ruas outra vez. Vê-se no tabaco. Eu, por acaso, não fumo. Vê-se na quantidade de cafés que já não têm multibanco, por exemplo. Acho que é um indicador bem claro do que é que está a acontecer. Portanto, isto para dizer que, de facto, admitindo que estas medidas do lado da receita fiscal estão a chegar ao seu nível máximo de capacidade, o problema persiste, não é? Porque nós só em juros de dívida pública temos neste momento montantes brutais que representam, salvo erro, mais de 5% do PIB, não é? E em 2012 vamos ter a dívida pública direta a atingir níveis superiores ao PIB, como tal, não é? O que significa que por cada 100 unidades de PIB haverá a necessidade de gerar mais 5 a 6 unidades, que é a taxa de juros média implícita, suponho, da dívida pública, só para pagar juros, não é? E, portanto, nós para termos excedentes, para além dos juros que pagamos ao exterior... E convém pensarmos que um dia temos que pagar também, amortizar. Pronto, essa é outra questão. Portanto, eu acho que há aqui, de facto, em toda esta questão, aquilo que já foi referido, que é, este é um orçamento de emergência, tem medidas que eu acho que podiam eventualmente ser mais agressivas na dimensão de reestruturação da despesa, mas, de facto, face à situação de emergência e ao tempo, vamos dar de barato que provavelmente ter-se-ia que adotar este caminho. Agora, acho que é fundamental, já falámos disso a semana passada, que haja ideias muito claras e perspectivas para os portugueses de qual é a trajetória de transformação do país. E eu acho que é isso o tema que, provavelmente, o orçamento não teria que avançar muito nisso, mas acho que poderia avançar um pouco mais. Quer dizer, poderia haver já um guião da aproximação, por exemplo, à reestruturação do setor empresarial do Estado, para além daqueles temas óbvios dos transportes. Mas, por exemplo, a lista de empresas a extinguir aqui, basicamente, são 2 ou 3 que não têm relevância nenhuma. É a EGREP, que até é uma empresa que eu não sei se faz muito sentido distinguir, e mais 2 ou 3 desconhecidas. E diz que foi anunciada a extinção do Parque Expo, etc. Mas um guião que defina, por exemplo, critérios do que é que deve ser extinto e na base de quê, são coisas... Sr. Franco Alves, permita-me interrompê-lo para lhe Sim. perguntar o seguinte. Quando olhamos para aquilo que tem sido a trajetória dos últimos governos, verificamos sempre que há uma tendência que é constante. Aumento de impostos e manutenção ou aumento da estrutura do Estado. A pergunta que lhe faço é, porquê é que ninguém avança definitivamente para o corte do Estado? O que é que prende essas decisões? Porque eu acho que cobrar dinheiro ao cidadão sempre foi muito mais fácil, isso desde os tempos imemoriais da pré-história, se calhar, não é? Os direitos de suzerania, não é? Como se dizia. E, portanto, é óbvio que está sempre mais à mão aumentar impostos, porque, além do mais, isso tem um efeito imediato sobre o cidadão e portanto, não exige um esforço muito mais significativo. Qualquer reestruturação, seja extinguir uma empresa, seja transformar, de facto, obriga a um empenho muito mais ativo de quem toma a decisão de o fazer, não é? Porque é algo que, além do mais, na maior parte dos casos, mexe com os próprios decisores. A maior parte destes decisores que têm que tomar essas decisões são eles parte interessada porque fazem parte também do setor Estado. Isso é um aspecto que eu acho que, apesar de tudo, é importante ter em conta. Nós temos, de facto, uma classe dominante que vive muito também à sombra do setor Estado. Quer dizer, quando saem das funções ministeriais e políticas, quase todas voltam para lugares de recuo. E, portanto, convém manter esses lugares? Eu nem digo que seja uma questão de interesse egoístico direto. Acho que há uma mentalidade predominante que torna muito difícil romper com um certo tipo de paradigma que se instalou em Portugal a partir dos anos 80, que é muito sustentado numa lógica de intervenção estatal crescente, que foi muito suportada por um apoio significativo de subsídios comunitários, acesso fácil ao dinheiro e, portanto, uma lógica de obra pública que sustentava muita gente, em primeiro lugar, no setor público, mas também no setor privado, tem que se dizer, não é? Porque, ao fim e ao cabo, nós temos um problema que é um problema comum, porque também muitos agentes privados beneficiaram dessa situação e alimentaram essa situação. Eu acho que quando o ex-ministro das Finanças ontem dizia em 2007 era impossível prever o que iria acontecer, eu acho extraordinário porque é óbvio que todos os números estão lá e toda a gente avisava, não é? Só não viu quem não quis Ele ver. podia ser ter um wishful thinking, quer dizer, bem, isto vai dar a volta por qualquer razão e, portanto, nós não nos temos que preocupar porque os europeus resolvem o nosso problema, não é? Porque isto é um problema da Europa e não português, que era um pouco, eu acho, que a visão dominante. Bem, os europeus têm que resolver e não nos vão deixar cair. O que se está a notar é que, de alguma maneira, eles podem nos deixar cair, mas vão cobrar caro. Portanto, há aqui temas... Agora, eu acho que isto tudo é mais estrutural. Vamos cair, provavelmente, numa necessidade
eu acho que inevitável da reestruturação da nossa situação de financiamento global, não sei como, mas quando se diz que Portugal está no limiar de saber se segue o caminho da Irlanda ou da Grécia, eu acho que é difícil que siga o caminho da Irlanda, porque a Irlanda só tinha um problema que resultou do problema bancário. Não é? A Irlanda tinha uma situação de contas públicas equilibrada. Tem um modelo produtivo e económico. Agora, assumiram foi uma dívida brutal dos bancos irlandeses, que a certa altura eu acho que representavam 1000% do PIB. O valor total dos ativos da banca irlandesa era 10 vezes o valor do PIB irlandês. E, portanto, evidentemente, quando o governo irlandês diz que nós garantimos tudo o que está na banca, isso provocou, de facto, aquele famoso decréscimo do PIB de 25% ao governo de uma só vez. É isso que eles estão a reequilibrar. Nós temos um problema estrutural muito mais complexo, que é, de facto, mexer no core da nossa realidade. Agora, acho que isso é inevitável, porque a alternativa é este caminho de definhamento indireto por via da captação cada vez maior de recursos a quem produz riqueza, para aplicar em áreas de atividade que destroem valor, não criam valor, que é esse o problema. Nós aqui o que estamos a fazer é retirar valor a quem gera riqueza, os particulares e as empresas, para despejar em cima de juros de compromissos passados e uma administração que continua a ser ineficiente e um setor que, de facto, tem um nível de dimensão que não é compatível com a nossa atividade. A questão que também estávamos a falar há pouco tem a ver com o setor privado e com o setor público. Há, de facto, uma injustiça entre aquilo que é pago de um lado e do outro? Eu acho que a questão não pode ser posta assim. Aliás, às vezes disse, já ouvi várias vezes na televisão dizer o Estado e o privado. O privado, enquanto tal, o Estado existe enquanto entidade, de facto, com poder de decisão. Agora, o privado não é uma entidade. O privado é tudo o resto que não é Estado e que tem milhares de entidades, empresas e indivíduos. Agora, eu acho que há um problema que, aliás, muitos relatórios do Banco de Portugal e da OCDE e do FMI são citados, que é a disparidade extrema de dois tipos de relação de trabalho, que é, para quem tem contratos firmes, há um mecanismo ultraprotecionista. Portanto, os contratos de trabalho tradicionais, nomeadamente nos setores também dos bens não transacionáveis, é predominante. Essa gente tem contratos garantidos e blindados e só em caso de despedimento coletivo é que podem ser despedidos. E depois há o outro lado, do trabalho precário, em que nós temos dos enquadramentos jurídicos mais desfavoráveis e mais agressivos e menos protecionistas do mundo. Que é um bocado a história da média, portanto, são lá, as coisas estão muito por um outro extremo, depois compensa-se com o extremo negativo. E é isso que eu acho que tem que ser ajustado, que é, enquanto, de facto, na relação dos contratos de trabalho tradicionais não houver muito maior flexibilidade, o efeito que isso tem é que depois os agentes económicos acabam por arranjar soluções que são altamente penalizadoras para quem começa a trabalhar. Quem não está no sistema, isto é, quem está agora a entrar no circuito, portanto, os jovens, quem está desempregado, vai-se submeter inevitavelmente a um nível de exploração, para utilizar até um termo marxista quase, para conseguir entrar no mercado. Que é extremo. Mas porquê? Porque depois há uma área protegida, não é? E, portanto, eu acho que quando se de facto define esta ideia da equidade fiscal, acho que isso é um conceito que não adera à realidade, porque a equidade fiscal não começou hoje. Quer dizer, ou melhor, a iniquidade fiscal é mais complexa, há todo um conjunto de parâmetros de tratamento das relações dos cidadãos com o trabalho e com a sua capacidade de produzir, que é distinta entre, nomeadamente, o Estado e o setor privado. Agora, eu estou de acordo também que, de facto, a consequência que isto tem é como há muitos anos que se anda a trabalhar, acima de tudo, na emergência, não é? Há 10 anos que nós estamos, congela-se salários, reduz salários, não se paga 13º mês e, portanto, não há nenhuma promoção do mérito também no setor público. Franco Alves, nós vamos ter que fazer aqui um breve intervalo, mas voltamos já a seguir para a conversa com José Maria Castelo Branco, Vítor Gonçalves, João Caiado Guerreiro e Franco Alves. Estamos a falar da proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano. Até já.